Tudo bem, meus amigos, amigas? Sejam bem-vindos a mais um estudo aqui da lição da Escola Sabatina, né? E tenho certeza que durante esse período aqui que nós vamos conversar aqui, bater um papo sobre o que a gente estudou, tenho certeza que nós vamos crescer muito, né? Crescer muito no conhecimento e ouvir aqui a opinião dos meus amigos aqui, né? Mas antes de apresentá-los, eu gostaria também de falar sobre o nosso estudo, sobre o que nós estamos estudando, né, durante essa semana. Na verdade, durante esse trimestre, né? Mas o título aqui, né, a lição que nós estamos estudando é essa daqui, ó. O grande conflito. Essa lição a gente estuda, né, nós temos o costume, nós como igreja adventista, de estudarmos, né, todos os dias e pelas manhãs de sábado nós, em grupo aqui em irmãos, nós conversamos e recapitulamos e, enfim, mostramos o que cada um aprendeu, né, durante o seu estudo ali semanal. E este livro, essa lição, na verdade, ela é baseada no livro. Posso pegar aqui, Caio? Claro. Ela é baseada no livro O Grande Conflito. E o Grande Conflito é baseado neste livro aqui que todos vocês conhecem, né? Que é a Bíblia Sagrada. Então, nós vamos estudar aqui, na verdade, a Bíblia Sagrada, né? Porque no final, tudo ele encaminha para a Bíblia Sagrada. Então, agora eu vou apresentar meus amigos aqui, meus irmãos, né? Então, eu vou começar primeiro com a Lilian. Lilian, seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar participando. Prazer também estar dividindo aqui com vocês os comentários dessa semana. Amém. E aqui do meu lado, Caio também. Seja bem-vindo, Caio. Muito obrigado pela oportunidade. Olá, Michael e Lilian. Um prazer sempre ladear com vocês aqui a bancada. Certo. Então já estamos devidamente apresentados, né? Eu não me apresentei, na verdade, né? Meu nome é Michael, eu sou aqui membro também da igreja aqui de Catanduva, né? Da Igreja Central. E agora vamos para o que nós viemos fazer aqui, né? Estudo da palavra. Então, o título da lição aqui dessa semana é O Fundamento do Governo de Deus. Aí eu estava pesquisando aqui, fundamento, né? Fundamento, em alguns sentidos, pode-se dizer que é um conjunto de regras básicas e também pode-se dizer que fundamento é uma base, né? Um alicerce. Exato. Aí, o título aqui a lição, aqui, o autor, ele traz que, por meio de intenso estudo da Bíblia, os adventistas compreenderam o significado da lei no lugar santíssimo, né? E aí depois ele traz aqui, ó. O quarto mandamento, mais do que qualquer outro, identifica Deus como Criador. A gente, durante toda a nossa vida, assim, a gente às vezes vê marcas, vê locais que já se dê, por exemplo, tem uma grande rede de fast food que a gente sabe que tem um M, você já identifica qual é, né? E o mandamento? Aqui o autor ele declara aqui que tem um mandamento que ele tem parece que ele tem uma marca, uma identificação de Deus. O que vocês têm a dizer já sobre o início aqui? Bom, eu particularmente assim penso, quando Deus criou, ele estabeleceu, Deus é o princípio. Do Gênesis ao Apocalipse aponta tudo para o princípio, que o princípio de tudo é Deus. Então, quando Deus criou a cada um de nós, criou esse mundo, ele colocou para nós o que já existia no céu, que é todo o princípio de lealdade, de justiça, de amor, de paz. São princípios básicos que ele estabeleceu quando ele fez a criação. Só que isso aí tudo foi com a vinda do pecado, né? Quando Lúcifer se rebelou lá no céu, o que aconteceu? Ele quebrou todos os princípios. Ele usou da liberdade que Deus deu para cada um de nós, do livre-arbítrio, e ele decidiu dar um não para Deus, né? Dar as costas, porque ele quis adoração para si, ele quis tudo para si. Ele quis agir como se ele fosse o criador de alguma coisa.
E aqui a gente vê que quando o sábado, então, é colocado, é para relembrarmos, porque ele, da forma como é colocado aqui, é para nós lembrarmos que esse dia não vai sair nunca do princípio. Se os princípios permanecem, por que o sábado não permanece? O princípio sábado não permanece. Por que mudou-se? Então, existe toda uma história que a gente já viu em partes anteriores aqui do Grande Conflito e da Bíblia, das profecias, né, das 2.300 tardes e manhãs. Nós já vimos bastante disso no estudo. Nós estamos na 9ª lição, né? Então, nós já vimos aí desde a primeira bastante questões. Por que na história? O que aconteceu na história? E são pontos históricos que vão fechando junto com as profecias. E a Bíblia, então, ela traz, do Gênesis ao Apocalipse, ela traz todo o fechamento dessas questões proféticas. E a gente vê que vai como se fosse um alinhavado e vai costurando daí um definitivo. E é o que a gente tem visto. Assim como o verso Áureo fala, né? Que o dragão ficou irado com a mulher. Quem que é a mulher? É a igreja. Então, foi travar guerra contra o restante da descendência dela, ou seja, lá em Apocalipse 12:17 fala que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Sim, sim. Antes, deixa eu só agradar a nossa diretora. Então, a gente falou que esse é o livro Grande Conflito. Esse livro está sendo distribuído pela nossa igreja numa campanha mundial, né? Só que no Brasil a gente vai distribuir, está em andamento essa distribuição, são 27 milhões de exemplares. Esse livro, ele não é uma história, ele é uma realidade compilada em páginas. É um livro que traz muita esperança, é um livro que a Igreja Adventista não só distribui, como ela conclama as pessoas a lerem, porque ele vem a nos dar as informações dos últimos tempos, as informações que nos protegerão para os dias finais desse mundo, né? Então, por favor, acompanhe a gente nas redes sociais da Igreja Adventista. Se você quiser fazer um estudo bíblico, se você quiser um momento de oração, um momento de uma troca de ideias mais aprofundada com o ancião, com o pastor da nossa igreja, venha até aqui na Rua Maranhão, em frente ao SAMU. Você será muito bem-vindo, porque a casa do Senhor é a sua casa. Então, Michael e Lilian, vocês são sempre irretorquíveis, né? Eu só vou atentar o pessoal lá de casa que a gente sempre gosta de mostrar a ilustraçãozinha. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver daí. Toda a nossa lição vem ilustrada, né? Todo começo de capítulo tem uma ilustração que é sempre muito importante a gente comentar um pouco, porque o desenho ele traz o teor, o significado das palavras aqui. Você tem os mandamentos, e aqui o rapaz quebrou um deles, né? Ou não foi ele que quebrou, mas ele está diante de um dos mandamentos, que é o 4º mandamento, que é o sábado, está quebrado. Por que os outros estão íntegros, mas o 4º foi quebrado? Porque Lúcifer, quando ele se rebelou nos céus, ele simplesmente quis banir a noção de dependência, né? Ele quis inverter o sentido da coisa. Nós somos dependentes, temos que ser dependentes de Deus. E Lúcifer tem que detonar essa ideia de que somos dependentes, justamente tentando incutir nas nossas mentes que nós somos autônomos, que o nosso livre-arbítrio serve para que a gente faça qualquer coisa, como se esse mundo fosse um restaurante com a conta paga. E não é verdade, porque Deus, ao mesmo tempo que Ele é amor, em muitos momentos da história do mundo a gente vai perceber que Ele também foi ira. Né? Uma ira que tem um equilíbrio, tem uma medida, mas uma ira que vem trazer o certo equilíbrio deste amor quando ele é enquadrado como desmedido, né? Sim, sim. Então, a primeira colocação que eu faria era isso. Essa ira que você fala é no sentido de justiça, né? De justiça, exatamente. Se você Sim. transgredir a palavra diz, você transgrediu um dos mandamentos, tropeçou em um, você tropeçou em todos. Sim. Né? E o engraçado, não é engraçado, né, na verdade, o que a gente pode notar é que
quebra de mandamento do princípio, né? Que depois afetou toda a humanidade, que nos afeta até hoje, na verdade é uma quebra da dependência, como você havia falado, né? É uma quebra da dependência de Deus, né? Porque quando o homem perde essa dependência de Deus, então automaticamente ele fica dependente dele mesmo, perdido, porque não Exato. tem um rumo, né? Então, a gente vê ao longo da história e ao longo ali das profecias que o que vai acontecer é o quê? É que cada vez mais esse inimigo, o Lúcifer, né, que se rebelou lá, Que é Satanás que é agora. Satanás, né? Ele ainda continua e continuará até um determinado momento, porque também haverá um fim, né? Sim. Também haverá um fim. Agora, a lição aqui, ela traz aqui no lição do outro dia aqui de domingo, traz o santuário e a lei, né? Quando a gente fala de santuário, talvez seja uma das, talvez não, né? Uma doutrina bem distintiva da nossa igreja, né? Da igreja adventista. Muitas outras denominações não compartilham do mesmo, né? Do mesmo entendimento ali, da mesma maneira que nós compreendemos. Inclusive, eu até estava conversando com um amigo, e eu estava falando, a gente estava conversando, o que eu falei para ele? O que a gente estava falando, né? Que essa doutrina do santuário nada mais é que voltar o foco para Jesus, porque não se pode falar de santuário sem falar de Jesus, né? Então, a lição ela traz aqui, traz até uma pergunta, né? O que está na Arca da Aliança, no lugar santíssimo do santuário? O que vocês encontraram no estudo de vocês? O que contém dentro da Arca da Aliança? As tábuas, né, dos 10 mandamentos. Ali também tem a vara de Arão, que está ali também contida. E uma coisa bem interessante, assim, né, dando só uma continuidade aqui, sobre essa questão do santuário, você falou sobre Jesus. Tudo no santuário simbolizava Jesus. Tudo no santuário era remetido a Jesus, todo o sacrifício que Jesus viria fazer como expiação para exterminar o pecado, para dizer, o salário do pecado é a morte, sim, mas Deus tem um plano, e o plano era entregar o seu filho para que ele morresse por nós. Então, por exemplo, desde lá, quando o pecador pecava e trazia ali diariamente ali o cordeirinho para ser sacrificado, aí isso ocorria durante o ano inteiro. Aí aqui fala que no dia da expiação era um dia de juízo. Juízo de quê? Onde o santuário seria purificado do que aconteceu durante o ano inteiro naquele. E ali só o sumo sacerdote entraria. Então aí não era mais um sacerdote normal, era o sumo sacerdote, que também é um tipo de Jesus, né? Então, ali a gente vê e percebe como o santuário é tudo para mostrar o quê? A quem nós devemos dar a honra, glória, a quem nós devemos dar a nossa devoção, a nossa tudo, a nossa vida, e como ele tenta, então, manter cada um de nós. Porque o que ele quer da gente? Ele quer que a gente fique, assim, triste pelas coisas que acontecem. Nós podemos ter momentos tristes, mas ele quer a gente o quê? Sempre ligado que o que ele faz, ainda assim, nele confiaremos, ainda assim, nele estaremos seguros, né? Sim, sim. E na arca, como a gente está falando dela, a arca é um dos objetos que eu mais sonho em ver na eternidade. A arca, segundo a Bíblia, ela tinha em cima a tampa, chamava propiciatório. Sim. Dois querubins de ouro ficavam em cima dela, Sim. olhando para baixo, mas um de frente para o outro, né? Protegendo ali a lei lá dentro, o cajado de Arão e o potinho do maná. Mas o que isso, vamos deixar bem claro, quando Deus se fazia presente ali naquele objeto, né, ali chamado de propiciatório, nada mais é do que a sede do governo dele aqui na Terra. E era a expressão Shekinah. Ele se fazia presente ali entre esses dois querubins. Ali
a glória era tão grande que as pessoas do lado de fora, lá do santuário, lá fora do pátio, elas viam aquela resplandecência, né? Porque imagina só, a glória de Deus e o interior do templo era de ouro, então a coisa devia ser vista a muitos quilômetros de Sim. distância, né? Sim, sim, sim. E uma coisa interessante é que, assim, a glória se manifestava quando Deus aceitava e então estava tudo ali ok. Ok. E o povo, então, estava todo ele com sentimento. Mas o que tinha que ter ali para o povo ter essa sensação e Deus aceitar todo esse sacrifício? Tinha que ter humilhação, eu tinha que me humilhar, eu tinha que confessar, eu tinha que pedir perdão por tudo que eu tinha feito, né? Exato. E eu só posso fazer isso quando eu reconheço que tem alguém acima de mim. Porque se é tudo de qualquer jeito, Bem né? lembrado, bem lembrado. Então, assim, aí quando eu reconheço que eu dependo de alguém, que as misericórdias dele se renovam na minha vida todos os dias, então, aí então a glória aqui a gente vê, até arrepia, né? Porque é uma coisa muito grandiosa. Muito A grande. gente não consegue dimensionar tudo, né? E até essa questão aqui do santuário, nós não vivemos esse período, né? Tudo apontava para o Cristo que viria. E quando o Cristo veio, a gente vê aqui também que tudo isso aqui do santuário terminou aqui na terra. Sim. Só que a gente está estudando na lição que lá no céu continua, porque o santuário terrestre é uma cópia Modelo. fiel do santuário Uma celestial. representação Uma fiel do que está representação. lá nos aguardando. Quer dizer, aqui é um tipo do antítipo Exato. que está lá no céu. E sabe que interessante é que, como a Lilian disse, né? A gente às vezes não consegue, não consegue ter o entendimento assim de realmente saber da magnitude de tudo isso, né? Tudo que está envolvido, né? Porque hoje na nossa mentalidade pecadora, humilhação a gente pensa de forma negativa, né? Ah, porque alguém humilhou, porque alguém me humilhou. Mas o ato aqui de se humilhar perante Deus é demonstrar que eu não sou ninguém. O ser humano não é ninguém, não tem força, não tem como. Sim. Né? Não tem nenhuma maneira de se salvar ou dos seus pecados serem perdoados, a não ser que haja essa humilhação e essa entrega, né? Sim. E a gente, a lição, o estudo aqui que nós estamos discorrendo aqui, ele traz mais a questão voltada para a questão dos mandamentos e dentro dessa tábua, o que estava aqui dentro da Arca da Aliança? A tábua dos 10 mandamentos. Só que hoje, quando se fala em mandamentos, todos os mandamentos, entre aspas, né? Parece que todos os mandamentos são aceitos, mas Sim. quando chega um deles, aí a coisa muda de Aí figura, ele foi né? abolido, Ele foi abolido? De jeito nenhum. né? Jesus fala que ele não veio abolir a lei do Pai, ele veio Cumprir. cumprir. Até um ponto que você falou é muito importante, a humilhação. Ah, mas Jesus conseguiu suportar aquela tamanha humilhação porque ele era Deus. Não. Naquele momento ele era homem. Completamente né? homem. Lúcifer, quando ele se rebelou, ele quis passar a ideia para os outros anjos e para o resto do universo que Deus era tirano, que a lei seria uma obrigação, um fardo pesado de se carregar. Sim. E Cristo veio e veio, ele se despiu do poder divino, veio como homem, levou toda a humilhação e todos os nossos pecados com ele no madeiro, comprovando que sim, que né, se a gente se dedicasse, se a gente orasse o suficiente, se a gente se santificasse o suficiente, nós conseguiríamos sim. Né? E graças a Deus agora nós temos ele para servir de anteparo. A gente falou aqui que Deus é tão glorioso, tão santo, tão puro, que ao olhar para Caio, para Michael e para Lilian, ele fulminaria a gente, né? Porque nós Sim. não somos nada. Mas quando ele olha e vê Cristo, ele não vê mais o Caio, ele vê o grande A justificação advogado. que né? você tem. Uma coisa interessante que em relação ao santuário,
o sumo sacerdote, quando ele entrava no Santíssimo, ele entrava com o tornozelo amarrado. Sininho, né? Tinha um sino na beira da orla da estola vestimenta. sacerdotal, e ele entrava amarrado pelo pé, porque se qualquer coisa acontecesse, eles tinham como puxar, porque ninguém podia entrar lá, porque era fulminado, Então, que é o que Lília, você falou. mas fala o importante, o que esse qualquer coisa que acontecesse, que Era quando não ele confessasse entrar o impuro, pecado. exatamente, ele entrar impuro. Exatamente. Vamos trazer para os dias de hoje, aquele sacerdote, aquele pastor que aqui senta, esquenta o banco da igreja, mas em casa não tem um comportamento Sim, tão digno. sim. Se ele fosse lá para dentro do Santíssimo, Sim. lá ele não Não conseguiria enganar conseguiria. ninguém. Uma língua de fogo fulminaria naquele momento, né? Uma coisa que eu me lembrei também, no santuário tinha o maná, né? A gente vai falar mais para frente aqui um pouco, vai falar sobre o sábado, né? A questão da lei. Quando Deus, e aqui na última pergunta desse dia, fala sobre o movimento da rotação da Terra, eu achei isso aqui muito, que eu gosto das Lindo, coisas, lindo isso. eu achei muito fantástico. Diz assim, ó, o movimento de rotação da Terra, desculpa, que ocorre, né, esse movimento, é 1.609 quilômetros por hora, Por hora, traz a nós o sábado a cada semana, sem exceção. sem exceção. Então, quer dizer, é um ciclo que se mantém por toda... Está perpétuo até aqui, né? O que isso nos diz sobre a importância da doutrina da criação? E que outra doutrina tem um lembrete tão poderoso e recorrente? Então, eles já estão trazendo isso aqui para a gente. Quando aqui é colocado dentro lá do santuário, no propiciatório, dentro lá da arca, o maná, também é a questão da dependência, porque eles tinham que levantar todas as manhãs, pegar um gomer, né, de Porção do a maná. porção, mas na sexta-feira eles pegavam quanto? Duas. Podia cozer, assar, fazer o que fosse. Aí, aquele que não pegasse, no sábado não teria alimento. E durante a semana, aquele que pegasse 2 porções, a porção que ele não comesse ia estragar para o dia seguinte. E aquela era protegida, ela não estragaria. Então, isso é uma coisa bem, assim, importante da gente lembrar, o cuidado de Deus, a dependência que eu tenho que ter de Deus, porque Ele cuida de mim. Cuida. Ele cuida de mim. Agora, diante de tudo isso que vocês já falaram aqui, né? Sobre todo esse cuidado, por que razões, então, ainda se argumenta essa questão de que este mandamento ou outro mandamento, que algum desses mandamentos foi abolido? Vocês acham que existe uma razão lógica para as pessoas? Porque hoje existe, né? Nós vivemos um mundo onde um desses mandamentos realmente foi esquecido, deixado de lado. Agora, Vamos tocar na ferida, gente, porque vamos até fazer um spoiler para as outras lições e aí a gente vai fazer meio que um pacote, um apanhado. No final dos tempos, vai haver aí o desenrolar desse grande conflito e um grande desfecho, né? As pessoas não terá 2 times, né? Terá o time das pessoas, time que eu digo assim, para trazer na linguagem de hoje, né? Terão 2 grupos. O grupo que respeita os mandamentos, que guarda todos os mandamentos, a totalidade dos mandamentos, para não tropeçar em sequer um, para não tropeçar nos outros. E o outro grupo que... Então, hoje em dia até tem o morno. Tem o frio, o quente, o fervoroso, o friozão e o morno. Mas lá na frente não vai haver mais o morno, porque o morno ou ele vai ter se esquentado, ou ele vai ter esfriado mais ainda e vai lá para o grupo dos frios, dos gelados, né? Então, por que não dá para a gente conceber que os mandamentos foram abolidos? Primeiro porque o governo de Deus é eterno, né? Eterno e imutável. E outra, o governo de Deus, a presença de Deus, ela é estabelecida em 2 pontos muito importantes: a misericórdia e a justiça. A misericórdia de Deus e a justiça de Deus, que nós chamamos agora há pouco de ira, elas são harmoniosas. Não são noções antagônicas. Deus, ele é misericordioso, mas ele também ele é justo. Ele não é
o passador de mão na cabeça das pessoas para qualquer erro. Aliás, ele jamais vai avalizar um erro, não é verdade? Então, nós temos que... Esse ponto da misericórdia e da justiça tem que ser harmonizado, é harmonizado no universo, e nós temos que harmonizar na nossa mentalidade, guardar no nosso coração. Por isso que eu entendo que a palavra diz que nós guardemos a palavra de Deus no nosso coração. Aí que nós vamos encontrar essa harmonia, essa convivência da justiça com a misericórdia, que nós devemos fazer. O ponto que nós vamos chegar lá na frente no sábado, que nós, na Igreja Adventista, às vezes somos até... o pessoal fica falando isso e aquilo, mas vem aqui para dentro para ver o quanto que a gente gosta de guardar o sábado. É um memorial, né, para as leis de Deus. O sábado nos agrada. Não é muito difícil eu contemplar a obra de Deus no sábado, eu viver um dia diferente, eu parar de trabalhar para poder vir aqui gravar a lição com os meus irmãos, os meus queridos, tentar passar para vocês um pouquinho do que a gente entende. Por quê? Deus fez o mundo em 6 dias, parou no 7º, santificou esse 7º dia para que ele espiritualmente encontrasse com a gente nesse dia de sábado. Então é um dia de alegria, é um dia diferente, é um dia que a gente não fica na correria, não é verdade? Sim. Esse era um ponto que eu não podia deixar de passar para vocês que estão acompanhando a gente, que nós somos muito felizes em poder guardar o sábado, reservar um dia na nossa semana, que a Lília falou que a Terra gira tão rápido, mas esse dia sempre aparece ali para que a gente possa parar e para que a gente possa desfrutar, né, Mike? Porque quando a gente fala guardar o sábado, vem aquela noção meio preguiçosa de, eu não faço nada. Pelo contrário, eu com a minha família, eu sempre desfruto. Outro dia o Billy falou muito bem aqui numa pregação dele, que ali a melhor das traduções no hebraico para o guardar é desfrutar. Que Deus, quando ele no 7º dia ele parou os afazeres, ele desfrutou do que ele tinha feito. Não que ele ficou de braço cruzado ali e não pôde trabalhar, não pôde fazer nada. Pelo contrário, ele, aquele momento dele, puxa vida, olha o que eu fiz, que coisa linda, e é o que nós devemos fazer. Olha o que eu recebi no resto da semana, que coisa linda que Deus é comigo. Sim. Né? Contemplou, né, tudo aquilo exatamente. E ele convida a gente hoje a contemplar também, assim, essa questão que fala assim sobre essa imutabilidade. Eu estava pensando assim, ele quer cada um de nós que nós estejamos bem, saudáveis, física, mental e espiritualmente falando. Claro. Então a gente tem que ir reconstruindo sim a nossa vida, porque essa lei de Deus, ela quer... se a lei da física é de um jeito, ela não muda, a lei do meu corpo também, ela não muda. Então, quer dizer, quando eu começo a não cuidar do meu corpo, Deus coloca tudo isso pra gente. Ele quer a cada um de nós saudáveis, íntegros, físico, mental e espiritual, falando, né, dessa forma. Sim, agora, um Deus que é eterno, um Deus que não muda, assim, os seus princípios, como então uma lei dele pode mudar, né? Então, assim, não tem, isso é antagônico. Isso é antagônico, né? O fato de um Deus que é eterno colocar uma lei, né? Porque toda a escritura, né? Até toda a escritura, ela é inspirada por Deus, escrita por homens de de vários períodos, né? De vários contextos. Mas existe uma parte que não foi escrita, obviamente foi escrito aqui que nós estamos lendo, mas teve uma parte, teve algo que foi o dedo de Deus mesmo, né? Ele não delegou a ninguém. Ele poderia ter dito a Moisés, né? Vai lá, Moisés. Então você escreve, você... Não. Ele mesmo, Moisés, ele com Moisés lá, ele foi e apresentou as pedras escritas pelo dedo de Deus, né? E, como nós já estamos falando sobre o sábado e a lei. Nós estávamos conversando um pouquinho aqui antes da gente começar a gravar sobre a dificuldade que às vezes nós temos de transmitir uma mensagem sobre o sábado num mundo, um mundo onde esqueceu-se, né,
A Lilian falou, ó, lembra-te, né? Lá no começo ela falou, lembra-te. Se tá falando para lembrar, é porque Foi esquecido. foi esquecido. Eu não deveria ser esquecido, em Isso, tempo algum. sim. E Aham. como é difícil nós transmitirmos, passar de uma maneira onde demonstramos que esse mandamento, ele é um mandamento que não foi abolido, só que da mesma forma demonstrar que não é por guardar somente esse mandamento que você vai ser melhor ou pior, que você vai ser salvo ou vai ser perdido. Não, não. Agora nós chegamos numa encruzilhada aqui. Sim. Como que a gente pode sair dessa? Como é possível? A reflexão, talvez, se vocês discordarem de mim, vai ser legal, porque aí nós vamos, né, vamos expor as nossas ideias e vamos chegar num consenso. Mas o ponto que eu observo como não sei se o mais importante, mas o digno de nós aprofundarmos um pouco, quando você disse que Deus escreveu a lei com o seu dedo, né? Onde mais a gente encontra isso? A gente encontra em Gênesis Deus falando que se faça isso, que se faça aquilo, que seja feito os animais, que seja feito tudo, com o verbo, né? Sim. Depois, na hora da inspiração aos homens escreverem a Bíblia, o Espírito Santo inspirou homens. Mas onde que foi, Michael, que Deus pôs a mão de novo? Para escrever a lei e para fazer a gente. Sim. Ele pegou o barro, manipulou e soprou vida nas nossas narinas. Então, homem feito pela mão e lei para o homem seguir, sim. Os dois momentos que Deus pôs as suas próprias mãos para manipular, no sentido de construir, né, o homem. E esse homem, ele precisa, sim, respeitar a lei, não porque Deus é tirano, não porque ele quer que a gente respeite, que nós não tenhamos livre-arbítrio. Não, é que nós achemos graça, que nós achemos amor ao respeitar a lei de Deus. Acho que é esse o... Muitas vezes a gente não compreende, assim, porque a gente é finito, né? Então a gente não consegue, apesar de termos sido criados para termos vida eterna, mas a gente tem coisas que a gente ainda não compreende. Então nós vamos compreender só quando Depois, claro. Deus voltar e a gente conseguir estudar sobre essas coisas. Mas a separação das tábuas de pedra, quando foi dada as tábuas de pedra, Paulo fala que foi por causa da transgressão. Então foi dada. Por quê? Era para um povo que estava cativo. E esse povo cativo, ele estava precisando o quê? De uma didática de aprendizado. Então, aqui pode ver que os mandamentos são todos no imperativo. Não terás, não farás, não adulterarás, não matarás, lembra-te. Então, é tudo ordenanças. Mas o princípio de Deus por trás de cada mandamento é lealdade, fidelidade, amor, adoração, né? Quando fala lá, não adorarás imagem, não farás imagens de escultura. Então, por trás de cada mandamento tem o princípio, que é o princípio de Deus. Então, quando aqui, sobre o sábado, essa questão foi de forma didática, então, porque os judeus, eles não tinham essa divisão, e para eles era tudo automático. Só que eles foram colocando tanto fardo em cima das leis, das regras, de tantas coisas, porque foi dando tanta... Porque como eles eram escravos, eles só aprendiam a lei do chicote, né? Certamente, porque ninguém chegava, por favor, da faça violência. isso, por favor, faça aquilo. Não, era a lei se não fizer, vai morrer. Então, eles eram obrigados. Agora, Deus vem e coloca. E outra coisa que eu acho bem interessante, você vê, ele dá todo um cenário, né? Que a Bíblia, se a gente for estudar lá, antes ali um pouquinho de Êxodo 20, né? O monte fumegava, voz de trovão, trovões. Então, Deus, ele se apresenta ali num trovão. Então, a voz de Deus é voz de trovão ali. Só que quando a gente vê a voz de Jesus, é voz de água mansa. Sim. Né? E ele fala, vinde a mim, porque eu sou... Bebei de mim, porque eu sou água. Então, essa água vai o quê? Né? É uma coisa bem interessante. Os mandamentos apontam para Jesus, e Jesus, quando vem, então, ele pacifica tudo. Sim, sim. Lilique, e outro ponto da lição aqui da segunda, da imutabilidade da lei de Deus, que a gente deve passar aqui para os espectadores,
que a lei, ela é a transcrição do caráter de Deus. Ali, quando Deus deixa a lei escrita, ele demonstra o caráter dele ali e o modelo que ele quer que nós sigamos. Porque é uma lei santa, é uma lei justa e é uma lei boa. A lição traz isso. Eu não Sim. sou inteligente, não tirei isso da minha cabeça. É a lição que fala. A lei é santa, justa e boa. E boa, Boa, verdade. justa, Tá na Bíblia santa. isso. Por isso que a gente deve observar, né? Sim. Sim, né? E foi falado aqui, né, sobre o Caio, né? Ele deu exemplo sobre onde nós podemos ver que o Deus ele manipulou a mão mesmo, né? Foi na criação, né? Foi na criação, ele criou o homem ali. Só que quando ele criou o homem ali, manipulou aquele boneco de barro, soprou nas narinas o fôlego de vida e se tornou um homem. Ele criou tudo, mas ele em 6 dias. Mas no 7º, ele falou, não, eu vou parar aqui, esse vai ser o dia que vai ser a marca. A marca o quê? Para esse homem que eu criei, ele saber que nesse dia é para ele lembrar de tudo o que eu Que eu fiz, fiz. né? Sim. Porque eu sou o princípio. Isso, porque eu sou o princípio, né? Então tem uma marca, né? Sim. E agora a gente Esse é um ponto, hein? é um A ponto, marca. né? É a marca. Deu o spoiler já do... Isso, porque Vamos lá. se tem uma marca É. e nós sabemos que nós temos também um inimigo que será vencido, que já profeticamente já está vencido, mas enquanto ele ainda pode, ele tenta. Até essa noção que o inimigo fica jogando na cabeça das pessoas através de filmes, de músicas, que o medo tem que ser o freio para o número da besta, que a marca da besta será um chip, que a marca da besta é algo que você vai receber debaixo da pele. Isso tudo, gente, é engano. Isso tudo é contrafação. Você deve observar na lei de Deus que existe a marca de Deus. Este é o sinal nos últimos tempos que nós devemos trazer conosco. A marca de Deus. Esqueçam a marca da besta. As pessoas que não tiverem o selo de Deus é que estarão, infelizmente, perdidas, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? E hoje, quando a gente fala assim sobre o juízo investigativo, que a gente já viu, né, quando Cristo passou do santuário do santo para o santíssimo, então está acontecendo o juízo investigativo e cada um está sendo o quê? Selado ali a sua vida, ali. né? Em cada momento. E quando ele fala assim, acabou, aí as coisas vão, vai ser vários eventos, né? E essa marca aqui que a gente vê aqui, você vê por que Satanás, ele coloca aqui tanto tempo que ele foi esquecido tudo isso. A Bíblia não tinha mais valor, foi queimada, a gente já viu em lições passadas, né? Tudo que os cristãos sofreram, tudo mais, porque ele tentou esconder, manipular, aniquilar o mandamento de Deus. Os outros mandamentos serviam, mas... E aí, então, eles mudaram a lei, né? Foi mudada a lei. E a gente vê aqui que existe a besta, né? Que fala da marca da besta, tem a besta do mar e a besta da terra. Exato. Então, são poderes que vão se unir contra o povo de Deus. Isso. Que é o povo de Deus é quem? Fala assim, é o adventista? Não. Não. O povo de Deus é que guarda os mandamentos e o Chamado de testemunho. remanescente. Exatamente. Porque ali naquele momento crucial, uns estarão já guardando o domingo e não vamos discutir, não vamos entrar nesse mérito. Outros estarão guardando o sábado. Aí qual vai ser o grande entrevero assim fatal? Quando as pessoas começarem a serem obrigadas a não guardar o sábado. Porque enquanto a humanidade tiver uns guardando o sábado, outros guardando o domingo, tá tudo bem. Assim, ainda convivendo pacificamente, ainda né? vai haver uma convivência pacífica, exato. Agora, quando ali aqueles últimos transgressores ali começarem a tentar o golpe final contra o povo de Deus, é exatamente quando eles começarem a forçar as pessoas a trabalharem no sábado.
Sim. né? Eles vão forçar. A Bíblia diz que a gente não vai poder vender, não vai poder comprar, que nós seremos perseguidos, que nós seremos até mortos. Sim. Aí é o grande selo que a gente estava falando. Sim. As pessoas que não aceitarem, né, trabalhar no sábado, não receberão, que não aceitarem, né, vão morrer, serão perseguidas, tal. E as que forem lá e transgredirem e trabalharem no sábado vão receber a marca da besta. É só isso, não é chip na pele, não é Não é robótica, Neuralink não é do Elon Musk, Neuralink, não não. é o coitado do Elon Musk, deixa o cara em paz. A coisa é, o grande cenário desse grande conflito é a nossa mente, Sim, é o nosso coração, coração. é nós que vamos, que precisamos nos salvar, é nós que precisamos nos achegar a Deus, e não é assim, nada que vai ser assim posto na pele, ou marca, ou tinta de caneta, nada disso. É a mentalidade da gente, né? Ali, o que nós pensamos, que a guerra está aqui. Sim, e como eu mencionei aqui agora há pouco, para a gente existe um limiar ali entre falar sobre o sábado e também não tornar isso um legalismo, né? Mas para você que de repente não compartilha com nossas crenças, né? A nossa fé, você que não é um adventista do sétimo dia ou de repente uma outra religião que não guarda esse dia, eu te convido, sim, tudo que a gente falou aqui é lindo, estudamos, mas eu te convido a ir para a palavra de Deus. Isso. Vem para a Bíblia. Isso. É só ler. Isso. Ó, Êxodo, capítulo 20, o versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Eu não vou ler o restante, porque senão você não vai ler. Eu quero que você venha aqui para a Bíblia e leia Êxodo 20. E você vai ver que é um mandamento lindo. Na verdade, é o mandamento que fala ali sobre a criação, que ele fala sobre a dependência, é o mandamento que mostra realmente de quem nós somos, né? Esse mandamento. É por isso que algumas vezes as pessoas acabam falando, mas vocês falam muito do sábado. Porque é o sábado, que sábado é ponto de salvação? Não, ninguém está falando isso, mas está falando o quê? Esse mesmo Deus que soprou na narina do bonequinho ali, virou ser vivente, esse mesmo Deus, ele criou esse dia e é um dia para deleite. Como nós estávamos falando aqui, é deleite, né? Então, gostoso, é prazeroso guardar o sábado. Sim. Não é uma coisa assim que me traz tristeza, pesar, nada. Isso. É pesado. Não, E uma coisa bem feliz. interessante é que o sábado é memorial. Memorial. Por quê? Porque ele fica na memória. Pode ver uma criança que é criada ali, mesmo adulto, ele saiu, mas ele lembra que na minha casa tinha assim, o sábado era assim, a gente não fazia isso, fazia aquilo, a minha mãe preparava comida. Hoje a vida está diferente um pouco disso, né? Que eu vivi essa fase, mas assim, hoje está um pouco diferente. Uma coisa que eu queria Paulo fala assim que a gente precisa examinar, né, as escrituras um pouco aqui, um pouco ali, porque elas se complementam, né? Então muitos tentam falar assim, o Velho Testamento não existe mais, mas aqui na lição traz lá, fala de Êxodo, né, 31:13, mas fala de Ezequiel 20, verso 12 e depois o 20. Diz assim, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então, Deus é que santifica a gente, né? E santifica o sábado. E aí o 20 diz assim, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, a marca, o sinal, vai ser o quê? O sábado. Sim, E outro ponto também, só rapidinho. Não, pode. Quando você disse que o sábado é o memorial, e o memorial no sentido de memória, de lembrança, tem o outro sentido também não menos importante, que é o sentido da celebração. Sim. Como foi na Santa Ceia. Sim. É mais um exemplo. Fazer Santa Ceia, isso fazer em memória. Isso em minha memória. É uma celebração. Exatamente. Nada assim. Muito bem Não é um lembrado. compromisso difícil, é um compromisso de celebração, feliz, né, para que a gente... E é um compromisso, igual você falou, não é um compromisso difícil,
É um compromisso de amor. De amor. Quando eu amo e reconheço tudo que foi feito por mim e na minha vida, então eu me rendo e me submeto àquilo e passo a obedecer, porque toda questão aqui está em questão de obediência. De obediência. Se eu fico brigando, vou fazer, não vou, então tudo é uma questão de obediência, né? Me fez lembrar de Romanos 13:10 aqui, que Paulo diz: amor é o cumprimento da lei. Sim. Né? E para você que está nos ouvindo e está nos vendo, é como eu disse, vem para as escrituras. O guia, o que a gente usa o guia aqui, né? A lição, ela nos traz é para a escritura, é para a palavra de Deus, né? É para você totalmente, né? É para você vir, para você todos os livros, né? Porque não tem, porque como a Lilian falou, agora nós estamos na nova aliança, agora é a nova dispensação. Eu até separei um texto aqui, que é o próprio Jesus, né? O próprio Jesus falando aqui, que é: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, eu não vim revogar, eu vim cumprir. Tudo se cumpriu nele, né? Ele não veio revogar nada, né? Na cruz foi cravado. Isso, sim. Os mandamentos. Na cruz foi cravado, não no sentido, foi cravado porque foi demonstrado ali. E não de ser abolido, né? Isso. Foi cravado, tipo, eu cumpri tudo, então façam, assim como eu fiz, façam vocês também. Essa é a missão. E, gente, eu lanço um desafio para você que está nos assistindo. Leia a Bíblia. Quando a gente faz uma oração, é a gente falando com Deus. Mas quando a gente lê a Bíblia, é Deus falando com a gente. Então eu ouço muito essa moçada falando assim: eu não leio a Bíblia porque eu não sei interpretar. Gente, vocês têm o Google. Vamos dar um exemplo. Eu quero saber mais sobre o sábado. Vai lá, dá um Google, o que a Bíblia fala sobre o sábado. Você vai ter ali uma relação, né, das passagens. É o que você falou. Posso emprestar, Mike? Gente, tá aqui, tá no universo. Não tá aqui na Bíblia, descarta. Não acredita no que o Caio fala, no que o Michael fala. A Lilica acredite sim, porque ela tem credibilidade. No pastor, não acredite não, gente. Acredite no que Deus deixou aqui escrito para você. O Alan, no nosso estudo bíblico, ele sempre fala isso. Vai lá e dê uma de valdense. Confere. Será que o que o Michael falou é isso mesmo? Vai lá. Tá lá mesmo. Vê se tem base bíblica o que o Michael falou, o que o Caio falou. Gente, não tem essa de não interpretar, não está escrito em sânscrito. Está escrito em português, gente. Vamos ler a Bíblia. Muitos morreram para que ela chegasse aqui em português. Exato. Muitos morreram, né? A gente estudou a Tem história sangue nessas tem páginas. Sangue nessas, tem muito porque sangue, é verdade. Ela foi tentada exterminar a Bíblia, mas graças ao Senhor e ao amor dele por nós, ela continua. Cuidado, gente, porque o fim está próximo. Muitos países já você paga com a morte o cristianismo. Muitos países já proíbem a Bíblia. Dou um exemplo aqui, crucial, que é a China, vocês sabem. Lá na China, as pessoas precisam se reunir para decorar partes da Bíblia para poder falar a respeito, porque a Bíblia de papel vai sumir, vai ser proibida. Sim, e na verdade, o final de tudo é o quê, né? O dever do homem é o quê? A Bíblia mesmo fala, depois você procura aí. O dever do homem é o quê? Guardar os mandamentos de Deus. Porque os mandamentos de Deus, eles não são pesados, né? Quando a gente vê, né? Não matarás, não. Ninguém gosta de ouvir não, né? Não, a gente gosta de ouvir sim. Mas na verdade os mandamentos são sim, né? Não matarás é sim para a vida. Não roubarás é sim para o que é seu, do que é seu, né? Então, o Deus, ele é um Deus do sim. Ele não é o Deus do não. É isso que eu comentei, que os 10 mandamentos foi dado de forma didática para as pessoas daquela época. Elas continuam porque estão aqui na Escritura. Mas, assim, no original, a gente vê que tudo é envolvido o princípio. Sim, é o princípio da vida, é o princípio da lealdade, é o princípio da... Eu não tinha pensado por esse lado. Quando Deus fala assim, não adulterarás, não é um... É o sim para o relacionamento saudável. Para a fidelidade. Para que você tenha um casamento fiel. Lindo, perfeito. Isso, E nosso tempo voa, né? Voa. Então... Nós já estamos no finalzinho, então eu quero estender mais um convite para você.
como o Caio falou, como nós falamos aqui, vá para a palavra de Deus. Se você quiser compartilhar, quiser não, você precisa compartilhar, porque eu acho que o que Vale a nós pena. falamos aqui valeu a pena, né? Porque nós falamos sobre a palavra, não foi somente as nossas palavras, né? Então, curte, compartilha, comenta também, porque é importante você comentar, porque nas próximas lições ali a gente pode até comentar o seu comentário, né? A gente falar e a gente discutir. E faça uma visita para a gente também. E acima de tudo, estude a palavra de Deus. Amém. Não acredita no Caio, não acredita em mim, não acredita Nem na em mim. Lília, acredita na palavra de Deus. Também não acredita, de repente, naquela pessoa que fala que os mandamentos foram abolidos. Né? Então, é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que você, juntamente com a gente, possa estar aqui também em outros dias, possa compartilhar esse vídeo, possa curtir e desejamos para vocês só bênçãos. Amém. Deus Muito abençoe. obrigado a vocês. Viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada.